que que é importante aumentar o número de cirurgias de catarata? Porque, assim, sinceramente, eu fico muito chateado, muito triste em ver, às vezes, algum médico, alguma médica que treinou, operou bem, chegou a ter um volume cirúrgico, que a gente encontra depois de anos, 2, 3, 5, 10 anos, fala: e aí, como é que está a cirurgia? Não, eu parei de operar, Marcelo. Não tem nada mais triste, não tem nada mais. É, é, eu falo que chega a ser assim, a gente tudo que a gente plantou e construiu, a gente praticamente perdeu. Não tem nada mais triste. Eu acho que a palavra talvez seja essa. Talvez nada mais triste do que alguém que já se envolveu na cirurgia de catarata, chegou a operar bem, chegou a ter segurança na cirurgia de catarata e por algum motivo, claro, cada um tem a sua história, cada um tem uma cruz às vezes para carregar, por algum motivo ele parou de operar. E às vezes a gente fala, puxa, mas o que, que aconteceu? Ah, eu tive um caso. Eu já ouvi, eu vou repetir casos que eu ouvi de médicos que falavam, ah, eu tive um caso de uma endoftalmite. E aí, depois daquilo, eu fiquei muito chateado, parei de operar. Ah, eu tive um caso de um núcleo no vítreo, e aí eu parei de operar. Ou eu tive um caso, ah, Marcelo, eu fui para uma cidade que ali já tem 2 ou 3 cirurgiões de catarata, então não tinha muito espaço para mim. Ah, o principal convênio ali da região não me credenciou e eu acabei parando de operar. Então, assim, é claro, como eu falei, cada um reage de um jeito. Ah, realmente, a, a, a quando a gente tem uma complicação cirúrgica que leva a uma sequela grave, como, por exemplo, uma endoftalmite, realmente a gente fica muito abatido, chateado, porque a gente não faz, a gente quer dar o melhor para o paciente e às vezes não é nossa culpa, né, aquilo ali. Então, é, eu fico chateado, fico triste de ouvir alguém que já operou ou alguém que chegou a operar na residência, e depois de um tempo ele simplesmente ele parou de operar. Então, o que, que eu quero que a gente evite? A gente evitar de, às vezes, se tornar um oftalmologista ali que vai ser um encaminhador para o cirurgião. Eu quero que ele tenha um papel ativo na cirurgia de catarata, mesmo que a gente vai voltar daqueles passos iniciais, né? Então, é, às vezes, eu comparo algumas coisas com a cirurgia de catarata e, às vezes, eu acho que realmente se parecem. Então, eu falo que às vezes como a gente, alguém que aprendeu a tocar um instrumento na adolescência, depois ficou muito tempo sem tocar, então para voltar a tocar aquele instrumento ele vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que realmente voltar a tocar um pouco para sentir, voltar a ter aquela habilidade manual. Então estou dando exemplo aqui de um piano, de um teclado, sei lá eu, ou mesmo às vezes, por exemplo, para quem andou de bicicleta e ficou muito tempo sem andar de bicicleta, quando você vai voltar a andar de bicicleta, às vezes é melhor você pegar uma área aberta, uma área que não tenha muito pedestre, uma área que você consiga voltar, vamos falar, se equilibrar ali na bicicleta, né? E a cirurgia de catarata é exatamente essa. Quando você fica parado muito tempo, ficou um tempo sem operar, por alguma questão ficou parado. Então, quando você vai voltar a operar, hoje existe muita coisa boa para você aprender a operar e voltar a esquentar a sua mão, voltar a treinar aqueles passos que a gente sente que às vezes tem mais dificuldade, uma cápsula Rex, uma fratura do núcleo. Hoje tem esses olhos artificiais, né? Hoje tem simuladores digitais que são super realistas, né? Então, você pode antes, claro, eu falo, primeira coisa é a segurança do paciente, né? Então, você pode, para voltar a operar, de repente começar a fazer esses treinamentos. E olha que nós temos 3 simuladores super bons, brasileiros, fabricados por brasileiros, feitos aqui, que são mais em conta do que os importados. Então, é uma opção que você pode ter na sua casa. Você não precisa nem levar para a sua clínica para ninguém ver. Você pode treinar na sua casa. Hoje você compra um microscópio de mesa super barato nesses sites de importação, né? E eu não quero que você desista de operar. Eu quero que você volte a operar. Ah, eu estou operando pouco, então eu quero que você opere mais, né? Então, a gente vai falar disso, né? Então, ah, mas Marcelo,
Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida num caso assim, num caso assado, tudo isso a gente vai falar um pouquinho, né? Hoje, o nosso objetivo principal é fazer com que, se você não está operando, montar um sistema para você voltar a ter pacientes de cirurgia. Para você que já opera, eu quero que você aumente o número de cirurgias. Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente conhece muita pessoa bacana, eu fico muito feliz de ver. Por exemplo, eu vou dar um caso de um amigo que virou amigo, né? Ele faz parte do nosso grupo. Ele se reinscreveu no nosso grupo Fake for All. Assim, é muito legal. Quando ele me falou que depois de 6 meses do curso ele voltou a operar, isso eu estou falando de um médico que já tem mais de 50 anos, ele tem uma experiência boa, vive numa grande cidade do norte, né? Então, quando ele me mandou a mensagem falando, Marcelo, depois do curso, depois das aulas, das dicas, do grupo do WhatsApp, de tudo isso, eu voltei a operar. Aquilo ali foi muito bacana, muito legal ouvir isso dele, né? Então, eu fico muito feliz de ajudar médicos e médicas a realmente operar a catarata, ter um sucesso, se tornar uma referência, perder o medo dos casos difíceis, e na ponta de tudo isso está o paciente ali tendo bom resultado, melhorando qualidade de vida, por que não tendo uma liberdade de uso de óculos? Então, isso que eu quero para todo mundo. Hoje eu vou falar de como você, de repente, na sua cidade, na sua clínica, no seu consultório, você começar a ter pacientes para cirurgia de catarata. Mais importante de saber operar catarata, é claro, ter pacientes para poder operar, né? Então, por isso que eu trouxe essa aula hoje, como aumentar esse volume. Então, aqui a gente vai falar sobre aumentar a conversão das consultas, a conversão de consultas em cirurgia de catarata. Primeira coisa, para quem quer conseguir pacientes de cirurgia, são boas práticas. Hoje eu vejo muito paciente chegando para mim com doutor, eu passei lá numa consulta, mas foi tão rápido, o médico não olhou na minha cara, ele olhou e falou assim, seu caso é catarata, tem que operar. Provavelmente ele não vai operar com esse médico que o tratou desse jeito. Então a gente precisa tratar bem o paciente. Gente, isso aqui, tratar bem o paciente, é o básico. Para a gente fez medicina, a gente quer ajudar as pessoas. Claro que a gente quer ter retorno financeiro por causa disso, não estou falando que é para fazer de graça, mas é fazer uma consulta bem feita, explicar claramente o que é catarata. Eu gosto de usar aqueles modelos de acrílico, eu mostro para o paciente. Se eu não tenho esse modelo, eu pego uma imagem na internet ali na hora e mostro para o paciente para ele entender o que é catarata. É comum o paciente confundir a catarata com pterígio, com um monte de coisa, e às vezes ele não entende direito o que é catarata, mesmo o paciente que não é diferenciado, às vezes ele não sabe direito o que é catarata, né? Ele tem que entender que às vezes aquela consulta que você está tentando melhorar com óculos não está melhorando. Então, usar uma linguagem simples, olha a lente do olho, olha aqui, ó, com grau, olha como é que está, olha como é que está a sua visão só de um olho, como tá, olha a diferença de um olho para o outro. Se tiver acompanhante, melhor ainda. Fala para o acompanhante, fala, você está vendo aqui a visão da sua mãe, como é que está? Não está melhorando, né? Mostrar simulações visuais. A gente hoje tem na internet isso, põe visão com catarata, visão sem catarata, você mostra isso, né? Se, como eu falei, esses modelos de óleos, você tem diferença de um cristalino claro com um cristalino com catarata, eles entendem bem. Reduzir o medo, mas aí reduzir o medo, explicando passo a passo da cirurgia, como que é a sua anestesia, como que você costuma fazer, quanto tempo costuma demorar uma cirurgia, e aí eu sugiro falar assim, olha, minha cirurgia demora 40 minutos, você vai chegar, vai trocar de roupa, isso demora um pouquinho, vai dilatar a pupila, faz uma sedação. E aí, reduzir o medo não é desvalorizar a cirurgia. A cirurgia é importante, é delicada, é uma cirurgia dentro do olho. Eu falo, olha, é uma cirurgia, eu brinco que a cirurgia é como atravessar a rua na faixa. A gente faz tudo de forma segura, olha para os dois lados, espera o farol fechar, e normalmente nunca foi atropelado até hoje. Claro que pode acontecer um desastre, um motoqueiro, um motorista lá e vai atropelar todo mundo, como pode acontecer na cirurgia, mas o risco é muito baixo. Hoje a cirurgia é segura, né? Pode passar o próximo slide.
E aqui, melhorar a experiência do paciente. Paciente satisfeito, ele vai te indicar outros pacientes. O paciente que operou com você, que teve um bom resultado, ele vai falar, doutor, vou te indicar minha prima, minha amiga, meu vizinho. E é bem comum isso, né? Consultas pontuais e organizadas, né? Chegar, às vezes tem aquele... Já chega na sala de espera, tá aquela bagunça. Ó, o doutor tá com 2 horas de espera, e aí a consulta é aquela coisa rápida, fast food, ele não vai gostar e provavelmente não vai operar com você. Atendimento humanizado, e aí humanizado tanto da sua recepção, da sua secretária, da sua técnica, né? Um follow-up ativo dos pacientes que operaram. O que é o follow-up? O paciente operou, você pode, durante o primeiro fim de semana, de repente, às vezes mandar uma coisa meio até automático, às vezes o WhatsApp da clínica, falar assim, oi, dona Maria, como é que está passando o fim de semana? Não esqueça do colírio, né? Isso é uma coisa simples, boba, que pode ser feita, ou você mesmo pode até, é que hoje é cada vez mais difícil ligar ou a pessoa atender, mas você pode também mandar, fazer uma ligação, mandar um áudio, fala, oi, tudo bem, aqui é o doutor Marcelo, como é que tá? Ou não, a sua secretária pode fazer isso por você também. Oi, tudo bem, aqui é por parte da clínica do doutor Marcelo. A gente quer saber como você está passando, como é que tá. Não esqueça dos colírios, não esqueça de fazer aquele repouso, né? Próximo. Eu tenho certeza que se você fizer esse cuidado do pós-operatório, isso é um grande diferencial, sabe? Eu sou filho de oftalmologista e meu pai, até pouco tempo atrás, ele ligava para os pacientes no primeiro pós-operatório, né? No primeiro dia à noite ele ligava, falava, como é que o senhor está passando? Às vezes o paciente fala, estou com dor, estou com desconforto, isso é normal e a gente explica isso, né? Uma coisa que pode te ajudar muito é o fortalecer o encaminhamento médico. Isso é uma coisa que os médicos da cidade ou da sua região, isso aí não é só mandar um cartãozinho, você às vezes marcar uma visita, oi, tudo bem, aqui é o doutor Marcelo, eu sou novo na cidade, eu posso marcar um dia aí de conhecer seu consultório, passar aí para dar um alô. Outros profissionais que são geradores de caso, às vezes, vamos falar, eu como cirurgião, Marcelo, eu não tenho tempo, eu só opero. Então, provavelmente, quem vai triar para você são outros médicos, né? Clínicos gerais, que são conhecidos das cidades, geriatras, né, que atendem muito a nossa população de cirurgia de catarata, endocrinologistas que pedem um fundo de olho, né? Ali fazer realmente uma visita ativa, até às vezes levar uma coisa boba, uma caixinha de bombom, falar assim, olha, aqui é em nome da clínica do Dr. Marcelo Tanus, eu estou aqui para a gente estreitar nossos laços. O Dr. Marcelo Tanus é especialista em cirurgia de catarata, e ele está à disposição, seja para fazer uma consulta, um fundo de olho, e mesmo para avaliar essas questões de catarata, né? Então a gente tem que, às vezes, fazer de forma ativa. E não é só o cartãozinho que eu estou falando, deixar o cartãozinho lá na recepção, provavelmente ninguém vai gostar. Então você vai lá, às vezes dá um bombom para a secretária, fala, ó, não esquece, ó, doutor Marcelo, minha agenda, eu estou lá tais dias, tal. De devolver um relatório, né, de encaminhamento, fala assim, ó, aqui, ó, faz um laudo do fundo de olho, né, uma cartinha falando, ó, dona Maria esteve aqui, está com uma visão assim, assado, né? Então isso é bacana ter esse feedback, o paciente vai ficar feliz, o médico que encaminhou também. Ser acessível para dúvida. Isso é algo que eu vejo muito também. Às vezes o médico acha que está ali no topo da informação, e às vezes o paciente quer perguntar uma coisa boba. Ah, doutor, posso pingar os dois colírios juntos? Uma coisa que para a gente parece boba, mas é uma dúvida normal da pessoa leiga. Então, às vezes, você está ali à disposição. Se você está cansado de responder essas perguntas, grava um vídeo, manda para ele antes da cirurgia. Isso é forma fácil. Hoje todo mundo tem WhatsApp, né? Então, hoje um paciente, uma criança sabe mexer no WhatsApp, como um senhor de idade também sabe mexer no WhatsApp. Então, você pode gravar alguns vídeos e mandar até no dia, 2 dias antes da cirurgia. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aqui é o doutor Marcelo. A sua cirurgia será daqui uma semana, 2 dias. Olha, no dia da cirurgia tem que vir em jejum, tem que estar acompanhado. Já compre os colírios antes da cirurgia, facilita, não carrega peso, já prepare que você não vai poder fazer as coisas de casa, né? Então, isso é uma coisa, se você está de saco cheio, né? Porque às vezes a rotina cansa,
Mas isso é uma coisa fácil, você pode fazer aí no WhatsApp, uma coisa assim, e a sua secretária já manda para os pacientes que vão operar. Próximo. Comunicação e marketing com ética, né? Então, em épocas de dancinha de Instagram, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fala assim, puxa, olha, eu fiz um. Qual que é o público de catarata? É o público mais velho. De repente, será que não é melhor eu falar mais no Facebook do que no Instagram? Ah, não, eu posso publicar nos dois de uma vez? Isso aí também é uma coisa, né? Ah, não, olha, na minha cidade funciona muito bem o WhatsApp. Ó. O WhatsApp, uma manda a pessoa para outra, tem os grupos de médicos, tem o grupo do futebol, tem o grupo da igreja. Então, às vezes, isso pode ser um canal forte para você. Tem o Google Meu Negócio, você anunciar no Google. Isso tem pessoas de marketing que podem te ajudar se você não sabe fazer, né? Tem pessoas que são especialistas nisso, tanto na rede social como no Google, pode te ajudar a te projetar na cidade como um especialista, como uma referência, né? Conteúdo educativo é como eu te falei, é aquilo que a gente está falando. Olha, você pode fazer um videozinho, mandar no grupo da família, falar, pessoal, distribui aí no pessoal da sua igreja, no seu futebol. Ó, catarata é assim, catarata é assado, fazer um videozinho, são coisas simples, fáceis, com o celular você faz, né? Depoimentos permitidos pelo Conselho Federal. Claro, o paciente que está feliz, você pode colocar ali e o resultado dele eu acho que pode trazer benefício para você. Próxima. Diferenciação técnica sem exageros. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não falar assim, olha, eu sou o melhor. Isso aqui até o Conselho Federal, o Conselho Regional proíbe, né? Não posso falar assim, eu sou o melhor cirurgião do mundo. Não, não. Olha, eu sou um médico especialista, eu eu falasse um pouco sobre essas questões de lentes premium, que hoje o paciente muitas vezes vem falando sobre isso, você tem alguma relação com isso, mesmo que se você fala assim, Marcelo, olha, hoje o meu cirurgia de catarata é o basicão, arroz e feijão, só sei pôr lentes 3 peças, maravilha, vamos dar um passo junto, vamos para a tórica de repente. A lente tórica abre portas para você ir para as lentes difrativas, foco estendido, né? Olha, a minha cirurgia é com anestesia tópica, é uma sedação, o paciente sai tranquilo, parece que nem operou, né? Eu gosto quando o paciente fala assim comigo, não, doutor, eu saí e nem percebi que foi operado, né? Quando o paciente foi operar e, ai, doeu, nunca mais, não vou nem operar outro olho, né? A recuperação, claro, é rápida, a cirurgia também, mas assim, sempre é uma cirurgia delicada. A partir do momento que a gente entrou no olho, já é uma cirurgia delicada, ela é segura. Você pode explicar até que é uma das cirurgias mais efetuadas no mundo, né? Mas e que se o paciente fizer tudo certinho, a gente também, a previsibilidade, o resultado sempre será bom para todo mundo, né? Próximo. Acompanhar os pacientes com catarata inicial. Às vezes é muito comum o paciente vir e falar, doutor, eu só vim aqui hoje para ver meu óculos. Tudo bem, você avalia o óculos, e às vezes o paciente que já tem 50 a mais ali, ele já vai ter algum grau de catarata, e se ele não está sentindo que está ruim a visão dele, provavelmente ele não vai querer operar, porque para a gente às vezes parece uma coisa simples indicar cirurgia. Para o paciente não é simples. O paciente ele vai ter que ter um acompanhante, ele vai ter que, às vezes, arrumar uma carona de carro para levar aí, trazer ele na cirurgia, no pós-operatório. Cirurgia sempre é uma coisa, nossa, doutor, cirurgia, nossa, ai, o meu vizinho operou, perdeu a vista. Sempre tem aquelas histórias. E quando a gente, às vezes, indica a cirurgia, a gente tem que falar, olha, sinceramente, eu acho que do jeito que está, a sua catarata já tem que pensar em operar, amadurecer essa ideia aí. Então, esse acompanhamento de um paciente que está com a visão, de repente ele está com a visão lá 20/20 parcial, com uma cataratinha ali incipiente, uma catarata cortical, uma cruz, uma nuclearzinha, uma cruz, o grau dele mudou, sei lá, meio grauzinho, e ele tem uma visão ainda, sei lá, 20/20 parcial, 20/25, ele tem um senhorzinho, que é mais tranquilo, que não dirige, talvez ele não vai querer operar naquele momento. E aí você começar a acompanhar ele um pouquinho mais de perto. Não fala para ele, ó, volta então daqui um ano quando o óculos quebrar. Não. Fala, ó, vamos fazer o seguinte, ó, nós estamos em janeiro agora, seu João. Vamos voltar mais ou menos daqui uns 3, 4 meses para a gente rever, mais ou menos lá em abril.
já deixa um papelzinho de retorno para ele não esquecer. A secretária também já foi avisada que ele tem que voltar nessa época. Essas revisões programadas ajudam muito a gente não perder o paciente e o paciente criar um elo com a gente de confiança. Fala, puxa, esse doutor foi bacana, ele não forçou, porque às vezes é comum a gente ver isso. Fala assim, o médico chegou lá, falou, não precisa nem fazer exame, pode deitar aqui que você vai operar agora. Eu já ouvi isso e às vezes a gente ouve, né? Então, fala assim, não, vem amanhã em jejum que a gente vai operar amanhã. Puxa, nossa, eu fui para trocar o óculos, o médico já quer me operar e é lente, não sei o quê, tem que. Então, se a gente for com parcimônia, entendendo o que. Claro que a gente não vai deixar o paciente ficar com uma catarata negra porque a gente ficou enrolando, não. A gente indica quando é necessário, né? Reforçar os sinais de progressão, né? Então a gente, olha, eu estou vendo que o seu grau de miopia cada vez está aumentando mais. Isso é um sinal da catarata, né? E quem acompanha, opera. Tenha certeza disso. Se você está acompanhando o paciente, ele gosta de você, confia em você, ele gosta do ambiente de onde você trabalha. Então, tenha certeza que ele vai voltar e confiar em você para operar com você. Fala, doutor, olha, eu fui lá no outro lugar, lá que o convênio falou, mas não, eu quero com você porque o senhor já te acompanha. Né? Então, esse acompanhamento eu acho que é muito bacana e a gente ter um pouquinho de bom senso nas indicações, tudo isso. E às vezes até, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tive no consultório ontem. O paciente está com uma catarata para operar. O filho dele, que mora na Austrália, vai vir visitá-lo agora. Eu não vou marcar a cirurgia dele agora, semana que vem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a sua cirurgia. Seu filho vai ficar até quando? Doutor, ele vai embora finalzinho do mês, dia 30. Como for dia 30, a gente programa a cirurgia, a data bonitinha, se for melhor para o senhor e tal. Eu não vou marcar a cirurgia. O filho dele vem da Austrália. Você acha que alguém que vem da Austrália para o Brasil, ele vem todo dia? Ele não está vindo do Rio São Paulo, ele não está fazendo essa ponte aérea. Ele demorou um dia para chegar aqui de avião. Então ele quer ver o pai, matar a saudade do pai, é aniversário do filho, né? Você imagina ele chegar lá na casa, o pai tá lá de molho, pingando colírio, acrílico. Pai, vamos naquele restaurante que... não vou, filho, eu tô com o olho operado. Pai, vamos dar uma volta, viajar para não sei aonde. Não vou, filho, eu não vou porque eu tô com o olho operado. Puxa, esse médico, ele atrapalhou minha visita. Eu venho da Austrália uma vez a cada 3 anos, e o dia que eu venho, o médico me atrapalhou. Então, é o que eu falei, tem bom senso. Então, naquela hora que olha, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar passar, como tinha, às vezes, antes do Natal, muitos pacientes falavam, doutor, eu vou esperar passar o Natal e o Ano Novo e vamos operar depois. Então, a gente operou agora, a primeira semana de janeiro, operamos, sem problema nenhum, com bom senso, sem pressão. O paciente confia mais em você até por causa disso. Né? Próximo. Analisar números. Isso é muito bacana, você analisar os seus números. Né? Poucos médicos fazem isso e funciona bem legal. Você saber, por exemplo, olha, esse mês eu atendi, vou dar um exemplo, atendi 100 pacientes no meu consultório. Ou na sala de consultório que eu atendo para o colega, ou naquele consultóriozinho que eu atendo de vez em quando, uma vez no mês, eu atendi 100 pacientes. De 100 pacientes, eu consegui triar 20 cataratas. De 20 cataratas, 5 viraram cirurgias. E aí você, junto com a sua secretária, ou você pode analisar isso sozinho, em que parte que o paciente desistiu. Doutor, eu gosto muito do senhor, confio muito, mas olha, o valor da cirurgia está muito fora para a gente. A gente não consegue. Às vezes, analisar naquele mercado que você está, quanto que os colegas costumam cobrar pela cirurgia, né? Olha, doutor, eu só quero operar pelo convênio. Então vamos fazer o seguinte, para quem tiver convênio, vamos fazer um valor diferente, porque eu não atendo o convênio X, Y, Z. Tudo bem, eu não atendo, mas quem for do convênio X, Y, Z, a gente vai fazer um preço especial, dar um desconto. Quem sabe a gente não converte mais cirurgia. Uma coisa que eu acho que às vezes pode funcionar, se você tem uma secretária, uma pessoa que negocia cirurgias, ela também recebeu alguma coisa, acho que ajuda bastante, ela se incentiva a ficar atrás dos pacientes, né? Isso é negociado, você não vai perder muito com isso, tá? Você não vai perder mais, não vai gastar muito mais do que gasta com marketing, por exemplo, né? Porque às vezes com marketing,
A pessoa foi lá no meu consultório, tirou umas fotos bonitas e tal. Às vezes não vai trazer tanta cirurgia como a sua secretária que está ali do seu lado e conhece os pacientes e fala com eles, se ela tiver um agrado, se ela tiver um abono ali de cada cirurgia fechada. Isso aí ajuda bastante. E eu acho que pode você, às vezes, até colocar uma. Pode fazer o seguinte: esse mês a gente operou 5, vamos no mês seguinte operar 6, vamos forçar para isso? Vamos fazer uma chamada na rádio, vamos chamar no WhatsApp, vamos fazer um trabalho de marketing, né? Isso tudo é muito importante.